Olá, queridos, nosso penúltimo encontro por vídeo, nosso penúltimo encontro aqui do nosso recesso dos pequenos grupos e o nosso penúltimo encontro de você se encontrar aí apenas por WhatsApp, de conversar pelo WhatsApp, de não ser um encontro presencial dos nossos pequenos grupos. Logo nós estamos voltando, eu sei que você já está impaciente com isso, você já está com vontade de encontrar os seus irmãos aí, fazer um encontro presencial. Nós estamos respeitando aqui o calendário da igreja, né? Muitas pessoas ainda estão viajando, estão de férias, é mês de janeiro ainda, e agora nós estamos indo para o nosso penúltimo, né? Encontro aqui por vídeo, e logo você já vai estar se reencontrando com seus irmãos aí. E sobre paciência é uma das coisas que nós vamos falar, né? Você precisa ser paciente também em relação a essas coisas assim. E é um atributo de Deus também que Deus quer comunicar com a gente, paciência. E, consequentemente, ter paz com todos. Agir sempre pela paz, ser pacificador. Então eu escolhi juntar esses dois atributos para a gente falar juntos, né, sobre paciência e sobre ser pacificador. Você tem retribuído o mal com o mal ou o mal com o bem? Você tem sido pacificador o tempo todo? E dentro da pacificação nós podemos falar também da reconciliação, que é um ministério nosso, né? Que é um ministério que Deus outorgou ao ser humano de fazer reconciliação. A reconciliação com Deus ser promovida pela pregação do Evangelho, pelo discipulado. Por isso que a nossa missão fala sobre isso, né? De reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. É nosso dever também fazer essa reconciliação, promover essa reconciliação, fazer paz entre Deus e os homens, né? Promover a paz, ou falar dessa paz, do Evangelho da paz, para que as pessoas se reconciliem com Deus. E ao se reconciliarem com Deus, também é nosso dever pacientemente estar ajudando essas pessoas, discipulando essas pessoas para que elas tenham um relacionamento crescente com Jesus. Eu deixei um texto aqui separado, muito interessante, um texto que com certeza mexe muito com a gente, porque não faz parte da nossa natureza agir dessa forma, mas faz parte da natureza divina, que pelo Espírito Santo foi colocado em nós para nós termos imagem de Jesus, que essa natureza deveria fazer parte das nossas vidas agora que nós somos novas criaturas. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. As brasas vivas é para, de alguma forma, ministrar o Evangelho também para ele e promover essa reconciliação. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha só, esse versículo chama muita atenção para nós promovermos a paz, né? Lembrem-se, nós éramos inimigos de Deus, estávamos em rebeldia para com Deus, mas Cristo Jesus morreu por nós, né? Sofreu a justiça de Deus para nos dar a paz com Deus. Nós agora que estamos crentes, que cremos em Jesus, que somos selados pelo Espírito Santo, agora nós estamos reconciliados com Deus, temos a paz com Deus. E nós, se temos a paz com Deus, também temos agora esses atributos novamente sendo comunicados com a nossa vida, para que nós possamos ser semelhantes a Jesus. Isso é o discipulado. Estamos crescendo no relacionamento com Jesus. E se Deus agora teve paz com a gente, por que nós não vamos ter paz com todas as pessoas, mesmo com aquelas que são nossas inimigas ou consideram a gente inimigos dela, aquelas que fazem mal para com a gente? A Bíblia fala e ensina que nós não devemos nos vingar, mas nós devemos dar a outra face. Nós não devemos agir com outro inimigo da mesma forma que ele age com a gente. Nós devemos agir com o bem, fazendo o bem. E isso vai amontoar brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Ou seja, vai fazer assim: pô, essa pessoa é transformada, ela está mudada, ela não age de acordo com aquilo que eu esperava que ela agisse comigo. Então ela tem alguma coisa diferente. Daí a gente pode apresentar Jesus para essa pessoa para que ela possa se reconciliar com Deus. Mas você deve estar pensando: mas pastor, tu não conhece aquela pessoa? E aí é que entra a paciência. E é sobre isso também, falar sobre paciência. Deus é longânimo, sempre foi longânimo para conosco. E Deus continua sendo longânimo conosco, sendo agora filhos dele, que não estamos muitas vezes vivendo o discipulado, vivendo esse crescimento, procurando o amadurecimento, a santificação. Estamos lá acomodados e vivendo uma vida de pecado, mesmo tendo sido salvos por Jesus. Nós estamos vivendo muitas coisas contrárias à vontade de Deus sobre as nossas vidas. E Deus tem sido longânimo com a gente, tem sido misericordioso e longânimo, e tem sido paciente com a gente. Longânimo é ter longo ânimo, agir de maneira paciente. Imagina se Deus se vingasse ou se retribuísse o que a gente tem feito na nossa acomodação. Deus não faz isso.
mas Ele continua esperando a nosso arrependimento, a nossa mudança, a nossa transformação e guardando em nós, continua fazendo de maneira contínua em nós esse processo de santificação. Então, queridos, assim como Deus é paciente para com a gente, assim como Deus é longânimo para com a gente deve ser paciente com as pessoas que agem dessa forma com a gente. Nós devemos ser pacientes uns com os outros, né? A gente olhar lá para Efésios 4:2, a gente vai ver um versículo que fala um pouquinho sobre isso e vai dizer assim, ó, nós somos discípulos de Jesus, então ele está dizendo assim para nós, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar uns aos outros faz parte dessa mutualidade, desse processo de discipular uns aos outros. O suportar uns aos outros faz parte dessa mutualidade cristã. Nós devemos viver isso dentro dos nossos relacionamentos cristãos. Mas nós devemos ser pacientes para com todos, inclusive para com os nossos inimigos, inclusive para aquelas pessoas que nos odeiam, aquelas pessoas que nos querem mal. E pacientes algo que nós devemos viver. Aliás, a Bíblia vai dizer também que o amor é paciente. Então, nós vivemos o amor, Deus é amor, Deus é paciente, Deus quer que a gente viva pacientemente nos nossos relacionamentos com todos, inclusive com as pessoas que se relacionam com a gente e ainda não conhecem Jesus. Essas pessoas precisam ver a nossa longanimidade, a nossa paciência, que nós estamos retribuindo o mal com o bem, para que elas olhem para nós e vejam, essa pessoa é diferente, essa pessoa verdadeiramente é aquilo que ela diz ser. Ela é verdadeiramente um cristão, um discípulo de Jesus. Porque ela poderia ter se vingado, teve a oportunidade, mas ela me perdoou, ela agiu com bondade, com benignidade, ela foi paciente comigo, foi longânima comigo e em todo o tempo manteve a paz. Ela escolheu esse caminho, ela escolheu o caminho que Jesus escolheu também nos nossos relacionamentos. E pode fazer uma grande oportunidade dessas pessoas conhecerem Jesus através da sua paciência, através da sua intenção de agir com paz para com todos, de promover a reconciliação com todas as pessoas. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Nós podemos fazer essa avaliação também, né? Nesse processo aí dentro do pequeno grupo, no nosso WhatsApp. A pergunta que eu deixo para vocês aí compartilharem uns com os outros é: será que eu tenho sido verdadeiramente longânimo e paciente? Será que em todos os meus relacionamentos, nas brigas, naquelas discussões que acontecem, naqueles momentos que não são legais, né? Será que eu tenho agido com ira ou será que eu tenho tentado promover a paz com todas as pessoas que eu me relaciono? Essa é a pergunta que eu deixo para você avaliar. Se a tua resposta não é conforme aquilo que Deus espera de você, seja um momento de arrependimento, um momento de buscar a Deus e de permitir que o Espírito Santo transforme o teu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe e na próxima semana nós vamos falar sobre sabedoria. O último momento, o último vídeo antes da gente voltar para os nossos pequenos grupos de maneira presencial. Grande abraço e até lá!